Olá, hoje nós vamos ver a natureza do conhecimento. O conhecimento modifica o ser humano uma vez que transforma constantemente para que ele se realize como um ser pensante. Sem essa capacidade de conhecer, as pessoas não seriam o que são, tampouco demonstrariam a evolução política, econômica e social que viveram, pois o conhecimento constitui um aspecto da própria existência. A gente vai ver hoje de que forma o conhecimento evoluiu ao longo do tempo, desde a sua origem lá na Grécia Antiga até os dias atuais. Saberá as diferenças entre o conhecimento adquirido pelo senso comum e o conhecimento científico, e quando estudar os tipos de conhecimento. Nessa abordagem também será possível identificar a importância da produção de conhecimento, que acontece a partir de um método embasado em técnicas de investigação, permitindo o pensamento científico. Vamos lá? Ao estudar conhecimento, classificado como filosófico, foi possível observar que o pressuposto natural do ser humano se baseia em querer explicar os fatos naturalmente, pois faz parte de sua essência. Para tanto, a filosofia usa o questionamento constante no dia a dia, mas, diferentemente do senso comum, o conhecimento filosófico problematiza o relacionamento do indivíduo com o meio em que está inserido. Então, para poder começar tudo, a gente vai receber, pense num debate a partir desse pensamento aqui, que eu vou compartilhar com vocês. Com base no conhecimento filosófico, observe o trecho a seguir da obra de Zygmunt Bauman, o pensador da modernidade. Tudo é temporário. A modernidade, tal como os líquidos, caracteriza-se pela incapacidade de manter a forma. Pense no que você poderia falar a partir desta frase. As mudanças de paradigmas ocorrem de tempos em tempos e acompanham a linha histórica da humanidade. Na pré-história, por exemplo, a verdade era sobrenatural, os fenômenos eram atribuídos aos deuses e a humanidade constrói o seu primeiro paradigma da ciência. Na Idade Média, o homem é entendido como criatura de Deus e o paradigma se revela religioso, no qual a igreja domina a cultura da sociedade. Então surge a teoria do conhecimento. Mas, na Idade Moderna, o conhecimento é atrelado ao conceito de personalidade e inteligência. No entanto, a primeira grande ruptura para a visão científica ocorre no século XX, com as primeiras mudanças tecnológicas e sociais. Então, para a gente compreender melhor essas mudanças, eu vou mostrar para vocês um infográfico com as diferentes visões de conhecimento e essa influência na ciência em cada uma das imagens dela, tá ok? Lá. Estamos vendo aí 6 momentos. Pré-história. Na pré-história, a verdade era sobrenatural, revelada por inspiração divina. Aí nós estamos vendo um campo, né, no qual poderia, poderia ser essa busca pelo conhecimento. Então, todos os fenômenos da natureza são atribuídos aos deuses. A humanidade constrói o seu primeiro paradigma da ciência, no qual acredita ser capaz de explicar e organizar a natureza, a vida social e o mundo psíquico, tendo como bases paradigmáticas a existência de dois mundos, o real e o sobrenatural. Inclusive, isso é explicado até mesmo com os deuses gregos, né? Que cada um representa uma ação dos homens e tudo mais. Hoje a gente vê muito isso atrelado ao candomblé.
onde cada um dos orixás representa uma força da natureza. O conhecimento clássico. Então, no conhecimento clássico, tudo se explica como parte da natureza, pois a verdade está presente nela. Por isso, a busca da verdade só se dá pela razão, pelo que pode ser usada como instrumento de conhecimento do mundo, das coisas e da natureza. A Idade Média, a Idade das Trevas, teoria do conhecimento. Há um Criador, que é Deus, o máximo bem. O homem é entendido como uma criatura de Deus. Ele se define na relação com o absoluto. A verdade se acessa pela fé, em especial na crença a partir das escrituras sagradas. A racionalidade do pensamento ela é aceita, mas acima dela está a fé. A partir disso, a igreja domina e tem o monopólio da cultura. Então, se você pensar ao contrário da igreja, você é um herege, você está errado. A Idade Moderna. Né? Já temos já o Iluminismo, né? O Renascentismo. A Idade Moderna, o fundamento último do conhecimento é garantido pela certeza e pela objetividade. Aí nós já vemos o conhecimento científico. Busca-se pela compreensão da pessoa e de sua personalidade e inteligência. Século XX. Ruptura, quando a visão de considerar científico o que se enquadrasse dentro do modelo linear de causa e efeito proposto pela física mostrou-se insuficiente para lidar com as contradições insuperáveis, a desordem e a incerteza por ela mesma detectadas. E por último, o paradigma da complexidade. Ele busca a contextualização dos fenômenos e reconhece as causas recursivas, em especial apresentadas pela impossibilidade de explicação dos fenômenos pelos pressupostos da simplificação. Então, ao pesquisar sobre conhecimento, a gente logo entende que a forte relação que ele tem com a evolução do contexto social que cerca a humanidade e o quanto é possível integrá-lo às descobertas do homem e a sua própria transformação ao longo das décadas. Desde a Grécia até a chamada pós-modernidade, o conhecimento se modificou e passou a ser a mola propulsora na busca do saber constante. A gente vai ver na natureza do conhecimento, da obra Pesquisa Aplicada às Relações Públicas, que é possível identificar a origem do conhecimento e de que forma ele acompanha a evolução da sociedade ao longo dos anos. Então, dessa forma, a gente vai apresentar os tipos de conhecimento em que o conhecimento científico preza por uma investigação sobre as verdades apresentadas, capaz de produzir novos conceitos. Um aspecto interessante de hoje também vai poder ser visto na forma de uma produção de conhecimento que é validada para nomear e representar as instituições que fomentam o conhecimento. A gente vai aproveitem as dicas que vão ser dadas nessa aula e para acrescentar mais conhecimento à sua jornada acadêmica. Vamos lá? Então, a natureza do conhecimento. Então, o objetivo real de hoje, né, o final, a gente tem que definir conhecimento, a sua origem, a essência e os seus tipos. A gente vai ter explicação da importância da produção de conhecimento e dos seus critérios de avaliação, além de identificar a evolução do conhecimento científico, ok? O conhecimento é uma produção de saberes da sociedade que acompanha a sua própria evolução ao longo do tempo e do espaço, em que o homem exercita sua criatividade e os infinitos questionamentos sobre os fatos. Ao longo dos anos, o ser humano evoluiu, assim como as diferentes abordagens sobre o que lhe cerca, desde as afirmações de conhecimento clássico até a criação do pensamento sistêmico. A gente vai conhecer a origem do conhecimento e a sua classificação, vai entender como é que ele é produzido e como ocorre a sua evolução diante das fases pelas quais a sociedade vem passando. A origem e os tipos de conhecimentos.
O ser humano sempre precisou empregar a sua inteligência e a criatividade para vencer os desafios impostos pela própria natureza, os quais o levaram à constante reflexão e à busca de soluções. Assim, o homem descobriu o fogo, inventou a roda e registrou a longa trajetória de sua existência em função da produção do conhecimento. O estudo que pesquisa o significado do conhecimento faz parte da abordagem gnoseologia, faz parte da gnosiologia, ou da teoria do conhecimento, que fica mais fácil, que é formada a partir do termo gnosis, né, que significa conhecimento, e logos, que significa doutrina. Essa teoria reflete sobre a concordância do pensamento entre sujeito e objeto. O objeto ele pode ser entendido como uma ideia, um fenômeno, um conceito que é visto de forma consciente pelo sujeito. Essa relação define o que é inato ao ser humano. Refletir sobre a aparência das coisas, procurando respostas para suas inquietudes, para satisfazer a sua natural curiosidade. Esse sentido gnosiológico alerta para as duas necessidades prementes ao homem: a de conhecer algo sem outro interesse senão o de saber sobre o objeto, e o conhecer que objetiva uma prática, a satisfação de uma necessidade psicológica vital na sua esfera do conhecimento. O conhecimento tem seus primórdios na Grécia Antiga, com base na tríade filosofia, ciência e tecnologia. Os primeiros filósofos, os pré-socráticos, dedicavam-se a um conjunto de indagações principais. Por que e como as coisas existem? O que é o mundo? Qual é a origem da natureza e quais são as causas de sua transformação? Essas indagações colocavam no centro a pergunta: o que é o ser? Então, as obras de Platão e Aristóteles discutem as grandes concepções de conhecimento que, em mais de 2000 anos, é sempre a questão central a ser discutida e que orienta os caminhos buscados pelos homens. O homem apresenta admiração pelo saber e, desde a antiguidade, absorvia o seu entender a partir dos fenômenos que sentia, revelando-se um verdadeiro intérprete da realidade exterior. Mas, com o passar do tempo, ele deixou de ter essa postura contemplativa e passou a assumir uma nova identidade, tornando-se mais mais ativo frente aos fatos. Esse movimento foi protagonizado por René Descartes, filósofo francês e considerado o pai da modernidade. A partir dessa abordagem, surgiu um moderno problema do conhecimento em que o homem se debruça sobre o seu próprio ato de conhecer e tenta resolver a questão de como é possível haver conhecimento a partir de sua própria racionalidade. O fato é que, em toda forma de interpretação da realidade que o homem produziu ao longo de sua história, o conhecimento apresenta-se como um dilema entre mente e as coisas, o que denota a reflexão se o ser e o saber não serão aspectos do mesmo problema. Ou seja, a complexidade da realidade em que o homem está inserido traduz a afirmação de que não há segurança com relação ao conhecimento das coisas, ou firmeza quanto à verdade do conhecimento, pois os seres humanos afetam e são afetados pelo que lhes cerca. O conhecimento ele é útil para o homem porque o lança ao desconhecido e isso lhe traz prazer e satisfação, a partir do momento em que o instiga a pensar e a se prover sabedoria, garantindo não apenas uma vida de fatos ou experiências empíricas, mas atribuindo sentido. O conhecimento adquirido é instrumento usado para agir. Por isso, o conhecer não é apenas estar informado sobre alguma coisa, mas aplicar na prática um desafio da atualidade, a partir de tantas transformações tecnológicas. A origem do conhecimento humano ela é abordada de forma autêntica em um profundo estudo sobre a descoberta do fogo na pré-história. Por exemplo, no meio do filme A Guerra do Fogo, de 1981. Eu vou deixar na descrição o nome do filme. Nessa abordagem, você pode observar as descobertas do pensamento humano diante da realidade que o cerca e sua interação com essa realidade, produzindo conhecimento e novas formas de agir. Para que a ciência seja devidamente compreendida, é preciso entender os diversos tipos de conhecimento e suas principais características. É aceitar que os diversos níveis de conhecimento se apresentam no cotidiano do ser humano, pois a ciência relaciona-se com o meio acadêmico, com a pesquisa
com a educação e, óbvio, com a cultura da sociedade. Então, tipos de conhecimento. A gente vai ver o primeiro, que é o senso comum. O senso comum é um conjunto de normas e variáveis de uma sociedade que produz modos de ação que correspondem à forma como se vive e as diferentes relações entre pessoas e fatos que a envolveram. Há que se pensar como tratar as pessoas, como se comportar em diversos ambientes, o que é admitido, o que é proibido e quais são os aspectos da experiência prática que as pessoas ensinam umas às outras em suas formas espontâneas de saberes. O conjunto desses conhecimentos forma o senso comum. O senso comum nasce da experiência cotidiana da vida levada em sociedade. É um saber produzido por hábitos e por costumes, com práticas, tradições, regras de condutas, entre outros. Tudo que se necessita para orientar o dia a dia de uma pessoa. Trata-se de um saber informal, adquirido de forma natural a partir do contato com os outros, com os aspectos que atravessam a vida e com os objetos que a envolvem. Esse tipo de conhecimento ele é adquirido desde o nascimento até a infância e segue pela fase adulta à medida que forma as pessoas a partir de sua interação e não requer grandes esforços, a exemplo dos saberes formais da ciência. No entanto, as certezas trazidas pelo senso comum geralmente serão questionáveis, pois são adquiridas pelas aparências e pelas formas de cultura popular, de forma subjetiva. Os ditos populares, as crenças, as tradições não apresentam um estudo científico, mas um conjunto de pressupostos básicos que acompanham a realidade da sociedade. O seu caráter é empírico, porque deriva diretamente da experiência cotidiana, assim como é assimétrico, uma vez que não é estruturado de forma racional, tanto como se adquire ou quanto é formado. Além disso, o senso comum é ametódico, porque não segue um conjunto de regras formais que advém de um estudo planejado. O conhecimento popular é valorativo, se fundamenta com base no estado de ânimo e nas emoções e implica uma dualidade de realidade entre sujeito e objeto. Conhecimento teológico, né? O conhecimento teológico deriva da fé e de dogmas que fazem o indivíduo se comportar levando em conta o que aprendeu em sua natureza religiosa. Nesse contexto, há preceitos baseados no medo e na percepção de fatos espantosos que direcionam uma pessoa para o caminho em que ela acredita. Esse conhecimento baseia-se em dogmas, em leis e em fatos normalmente inquestionáveis, sob o ponto de vista de quem o defende, pois ele foi adquirido pela fé divina ou pela crença religiosa. Assim como o senso comum, o conhecimento teológico gera questionamentos sobre os fenômenos da vida, pois surge diante de paradigmas adotados e ultrapassa os limites formais da ciência. O conhecimento teológico ele é valorativo e inspiracional pelo fato de as suas verdades serem reveladas pelo sobrenatural. É infalível e indiscutível, porque são verdades exatas. Ele é sistêmico por ser obra do Criador. Então, as suas evidências eles não são verificadas. E temos o conhecimento filosófico, né? Esse conhecimento deriva da pura razão, um desejo natural do ser humano. Aristóteles já mencionava que o conhecimento é pressuposto natural do ser humano, pois, de fato, ele quer explicar os fatos de forma natural por fazer parte de sua essência. Para tanto, ele usa o questionamento constante do dia a dia, mas diferente do senso comum, esse preocupa-se em indagar o relacionamento do indivíduo com o meio com o qual ele está inserido. As perguntas realizadas para prover esses questionamentos encontram base no método socrático de questionamento constante, também conhecido como maiêutica. Por meio de perguntas sobre determinado assunto, o indivíduo pode descobrir a verdade sobre algo. Para Sócrates, todo conhecimento é latente na mente humana, podendo ser estimulado por meio de respostas a perguntas feitas de modo perspicaz. Conforme Bazanala, a filosofia é um saber aberto, sistemático e racional, que não é dogmático. Ainda que haja esse contexto um tanto quanto subjetivo, o conhecimento filosófico não tem embasamento em fatos que não sejam fundamentados pela razão.
E por último, conhecimento científico. A etimologia da palavra razão serve de orientação para a compreensão do seu sentido originário. Ela vem do grego logos, oriunda do verbo legein, que tomou o sentido de razão e palavra, linguagem que usualmente se traduz por contar, reunir, juntar, calcular. Esse conhecimento prevê uma investigação racional a partir do uso de um método científico que avalia o conhecimento empírico. Essa ciência destacada constitui uma forma de conhecimento ativa, investigativa, mas, sobretudo, crítica, à medida que avança na produção do conhecimento. Destaca-se que esse conhecimento também é fomentado pela leitura e pela reflexão, provocado intencionalmente como se apresentam os conteúdos. Mas, ao contrário do senso comum, o conhecimento científico é sistemático, pois possui um método de um saber ordenado, formado a partir de um conjunto de ideias que formam uma teoria. Além disso, o conhecimento científico pode ser comprovado, o que define seu princípio da verificabilidade, em que a ideia deve ser conferida sob a ótica da ciência. Também se menciona que o conhecimento científico é falível, não é definitivo, pois determinada ideia ou teoria pode ser substituída por outra mais atual ou mais completa. Além disso, esse conhecimento é racional, explicativo, analítico e tem investigação metódica. A produção de conhecimento e seus critérios de validação. Então, o processo de produção do conhecimento sobre o mundo social passa necessariamente pela releitura do que se vê em forma de representações. Ou seja, para tentar compreender o mundo, é preciso, em um primeiro momento, desconstruí-lo, assim como faz um mecânico de automóveis que, para compreender o seu objeto, qual seja o motor, precisa desmontá-lo para depois remontá-lo, agora munido de um saber enriquecido pela prática. Assim que quem produz o conhecimento se depara com um objeto a ser analisado e precisa desenvolver uma atitude crítica de forma a desmontar esse objeto, na forma de categorias conceituais, buscando o seu entendimento também enriquecido pela atuação prática. Portanto, nesse movimento de ir e vir, produzir conhecimento científico significa fazer aproximações conceituais, de modo a compreender o objeto em sua pujança e movimento. Ciência é todo e qualquer conhecimento produzido de forma sistemática por meio de um método previamente definido, apoiado em técnicas de investigação que proporcionem o conhecimento acerca de um determinado objeto de estudo. Dessa forma, valida-se que existe diferença entre conhecimento que se origina no senso comum e aquele produzido a partir de procedimentos sistemáticos que buscam o conhecimento sobre um objeto previamente delimitado, que é o pensamento científico. O ato de avaliar, de julgar e de escolher como bom ou ruim, importante ou relevante, correto ou incorreto, é um comportamento ou uma ação extremamente comum e habitual na vida humana, sendo ainda mais relevante na atividade científica. A avaliação é a própria atividade científica, pois, em busca de respostas aos problemas, os pesquisadores ininterruptamente avaliam conceitos, dados colhidos e teorias expostas anteriormente por seus pares. Eu vou deixar para vocês também, no link aqui embaixo, um texto da, da Lia Queiroz Amaral, que traz o processo de validação do conhecimento científico. É um texto bem interessante, ele foi publicado no jornal da USP. Tá? Métodos de validação da produção de conhecimento. A palavra técnica vem do grego técne, e significa arte. Se o método pode ser entendido como caminho, a técnica pode ser considerada um modo de caminhar. Técnica subentende o modo de proceder em seus menores detalhes e é a operacionalização do método segundo normas padronizadas. É o resultado da experiência e exige habilidade em sua execução. O mesmo método pode comportar mais de uma técnica.
As escolhas metodológicas validam a descoberta científica que podem ser utilizadas as seguintes categorias. Classificação quanto ao objetivo da pesquisa, classificação quanto à natureza da pesquisa e classificação quanto à escolha do objeto de estudo. Já no que se refere às técnicas de pesquisa, os estudos podem utilizar duas categorias: classificação quanto às técnicas de coleta de dados e classificação quanto à técnica de análise de dados. Oliveira sintetiza as diferenças entre as formas de construção e a validação da produção do conhecimento nesse quadro que eu vou mostrar para vocês. Opa, não saiu bem do jeito que eu queria. Vamos fazer assim. Beyoncé. Agora sim. Então, as classificações técnicas de validação de um método. Nós temos aí 5 classificações, né, que foram que eu falei agora. A objetivos da pesquisa, a natureza da pesquisa, objeto, a escolha do objeto de estudo, a técnica de coleta de dados e a técnica de análise de dados. Então, os objetivos ela pode ser descritiva, exploratória, explicativa ou exploratória descritiva, né? Já quanto à natureza da pesquisa, ela pode ser qualitativa, quantitativa ou os dois, quantitativa e qualitativa ao mesmo tempo. Já a classificação quanto à escolha do objeto de estudo, ele pode ser estudo de um caso único, de casos múltiplos, amostragens não probabilísticas, ou seja, que não entram em, em estatísticas, amostragens probabilísticas, que já é uma estatística, e estudo censitário. Agora, quanto à técnica de coleta de dados, pode ser feita uma entrevista, questionário, observação, pode ser uma pesquisa documental através de documentos, que é diferente da pesquisa bibliográfica, que é através de livros e impressos, né? Por exemplo, jornais, revistas, entre outros. A pesquisa de qualquer tipo, que não seja nenhuma dessas duas, a triangulação, onde você delimita três pontos, a pesquisação, onde você coloca a sua ideia em prática, e o experimento. Já a classificação quanto à técnica e análise de dados traz, óbvio, análise do próprio conteúdo, a estatística descritiva, que vem dizendo seu passo a passo, como chegou aquilo, estatística multivariada e a triangulação na análise. Então, estabelecer a forma de construção do conhecimento a partir do objeto de estudo escolhido, a análise de dados afirmará a comprovação das hipóteses ou demonstração do novo conhecimento estabelecido. A análise dos dados é uma das fases mais importantes da pesquisa, pois a partir dela é que serão apresentados os resultados e a conclusão da pesquisa. Conclusão essa que poderá ser final ou apenas parcial, deixando margem para pesquisas posteriores. Existem várias técnicas de análise de dados, mas as principais são as análises de conteúdo e estatística descritiva. A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações que tem por objetivo enriquecer a leitura e ultrapassar as incertezas, extraindo o conteúdo por trás da mensagem analisada. A Bardeen fala que a análise de conteúdos possui duas funções básicas, né? A função heurística, que aumenta a prospecção à descoberta, enriquecendo a tentativa exploratória, e a função de administração da prova, em que pela análise busca-se provas para a afirmação de uma hipótese. Assim, a análise de conteúdo trata de trazer à tona o que está em segundo plano na mensagem que se estuda, buscando outros significados intrínsecos na mensagem. E a estatística descritiva.
Então, no domatário, os métodos descritivos têm o objetivo de proporcionar informações sumarizadas dos dados contidos no total de elemento da ou das amostras estudadas. As estatísticas descritivas utilizam as medidas de posição que servem para caracterizar o que é típico no grupo e de dispersão que servem para medir como os elementos estão distribuídos no grupo. A necessidade de avaliação da atividade científica é também motivada pelo número crescente de publicações que estão sendo produzidas. Atualmente, há um notável aumento de trabalhos submetidos à publicação devido ao aumento de número de instituições mundialmente ativas atuando na área de pesquisa. Para avaliar a produção e a produtividade científico-tecnológica, tem-se utilizado largamente alguns indicadores de desempenho, né, como os índices de citações, prestígio dos periódicos em que os trabalhos são publicados, publicações em periódicos que fazem uso da avaliação por pares, que valida o trabalho perante a comunidade científica, o levantamento e índices de produtividade e levantamento quantitativo da produção por instituições, por áreas do conhecimento, por regiões ou por países. As análises quantitativas bibliométricas da atividade científica partem tanto da contagem da produtividade dos pesquisadores, das áreas científicas e das instituições, quanto da contagem das citações dos trabalhos dos autores ocorridas em outros textos. Essa contagem de produtividade tem a função de mapear a atividade científica e a produtividade das instituições. Em geral, esses dados são utilizados por agências de fomento e por órgãos voltados à política científica. São análises quantitativas que, na maioria das vezes, não enfocam em questões relativas à qualidade dos trabalhos, pelo próprio aspecto escolhido para avaliar. A análise de citações tem a pretensão de medir a qualidade dos trabalhos científicos via dados quantitativos, baseando-se no impacto ou na importância dada pela comunidade científica a alguns autores e seus trabalhos. No Brasil, a plataforma Lattes é utilizada pela maioria das instituições de pesquisa. Nela é possível registrar a vida acadêmica, progressiva e atual, de pesquisadores e de estudantes do país. Trata-se do resultado de um estudo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ou o CNPq, que se constitui de uma base de dados pública no que se diz respeito à inserção e à recuperação da informação por meio da internet. A plataforma Lattes é um sistema de informação único que se integra bases de dados curriculares e instituições das áreas da ciência e da tecnologia. Os resultados alcançados por meio da produção científica podem ser socializados em congressos, em publicações dos mais diversos formatos, como livros, capítulos de livros e artigos em periódicos científicos. Além disso, os programas de pós-graduação, por meio da produção científica, têm contribuído para a formação de pesquisadores, de professores e de profissionais para a melhoria da qualidade de ensino nos cursos e nas diversas áreas do conhecimento junto ao mercado de trabalho. Aqui pensando, existe uma divindade e ela tem ação sobre nós? Qual a origem do mal? Então, para isso. Opa, peraí. Opa, começou antes. Qual a origem do mal? Eu vou passar o vídeo do escritor e filósofo brasileiro Mário Sérgio Cortella sobre filosofia no dia a dia e as perguntas que a humanidade se faz há séculos. Segundo Cortella, saber colocar um ponto de interrogação naquilo que lhe parece óbvio é um movimento filosófico. Vamos lá. Começou antes do tempo. É um vídeo da editora Saraiva, tá?
filosofia de um grupo de homens, né, no mundo antigo, ocidental, naquilo que nós chamamos hoje de Grécia, naquele mundo que era o mundo helênico há 2.500 anos, em que um grupo de homens e algumas mulheres, raras, que não eram tanto admitidas, se preocupavam em se perguntar sobre os porquês das coisas, isto é, a razão de ser das coisas, de maneira a ter uma vida que fosse mais consciente, que fosse mais pensante, que fosse mais raciocinada e não exclusivamente religiosa ou mítica ou lendária. Por que as coisas são como são? Qual é a fonte do poder? A vida tem um sentido? Os números no mundo da matemática, eles expressam uma verdade ou eles são uma invenção humana? Existe uma divindade? Existem divindades? Essas divindades, elas têm ação sobre nós? Qual é a origem do mal? Por que nós morremos? Quando morremos, tudo morre? Há algo em nós que persiste? Essas são perguntas que a humanidade se coloca há séculos e que de fato estão conectados ao nosso dia a dia. Por isso, a filosofia nasce, né, com esse tipo de preocupação. O pensador que criou a palavra filosofia foi Pitágoras, né, o grande matemático que enxergava nas realidades matemáticas, especialmente nos números, uma certa ordem. E, portanto, uma ordem que o humano, a humanidade, no seu dia a dia, poderia compreender, capturar, utilizar. E por isso, sim, a filosofia ela está ligada às nossas grandes indagações. Muita gente diz que nós precisamos de filosofia para aprender a pensar. É claro que não, né? Porque pensar é um atributo atávico da nossa espécie. Nós nascemos com essa possibilidade, mesmo que a filosofia não existisse, isso seria possível. Outros diriam, não, pensar é pensar bem, não é como pensa, por exemplo, um outro ser, como pensa um outro animal. Mas não necessariamente, porque você pode pensar e pensar mal, e a filosofia também tem e teve os seus maus pensamentos. Por exemplo, vários filósofos equivocados. O nazismo tinha seus filósofos, as ditaduras têm os seus filósofos. Nem sempre o pensar filosófico é o bom pensar e nem sempre ele é crítico. A filosofia ajuda a indagar, escapar de algumas obviedades e introduzir na vida algo que é necessário para crescer, inovar, avançar, que é a suspeita. A suspeita em relação ao modo como as coisas são, será que elas são desse modo, de fato, filosofia se assemelha um pouco a algo que sai do óbvio e, portanto, entra para nós, né, numa outra percepção. Mas saber colocar ponto de interrogação naquilo que parece óbvio é um movimento filosófico. Eu acho que eu teria dois grandes pensadores que eu gostaria sempre de pensar como alguém que lida com o dia a dia da vida. O primeiro deles é Aristóteles, grande pensador macedônico, né, do século IV a.C., um homem que se dedicou a pensar o que nós chamamos hoje de física, de psicologia, estudou o tema da arte, do teatro, da comunicação, da estética, da política, da ética. Aristóteles se perguntava sempre algo que é do nosso dia a dia, que é o que é felicidade? O que é que gera isso? Por que nós humanos somos como somos? O outro pensador, que é sempre entendido como muito abstrato, porque é extremamente racionalista, é Descartes. O filósofo Descartes, um filósofo que nasceu em 1596, ele morreu em 1650, portanto ele pegou a quase totalidade da vida dele no século XVII, mas que levantou uma grande questão. Qual é o fundamento para a verdade? O que é que me permite dizer que isso é verdade ou não? Isto é, onde eu apoio o edifício sobre o qual eu vou construir os conhecimentos que entenderemos como verdadeiros sobre qualquer coisa da minha vida. E Descartes chega a uma conclusão que hoje é até colocada quase como óbvia, mas que não era quando ele discute, que o único fundamento para eu chegar, né, à própria ideia de verdade é começar duvidando. Afinal de contas, se eu coloco tudo em dúvida, aquilo que for indubitável, que não puder ser duvidado, é o ponto para eu construir a verdade. E Descartes chega a uma conclusão racional. A única coisa indubitável é a própria dúvida. E nesta hora, claro, o pensamento cartesiano, ele se constrói sobre a possibilidade de, duvidando, perceber que se pensa. Descartes tem uma preocupação muito prática. Ele começa a estabelecer no discurso do método, que é uma obra dele especial, quais são os caminhos que a gente deve seguir para, por exemplo, resolver um problema.
Ele até dá uma sugestão, uma dica, ele diga, pega um grande problema, vá do mais simples para o mais complexo. Divida em tantas partes quantas forem possíveis e você vai resolvendo daquilo que é mais simples até chegar à grande complexidade. A filosofia, ela é para mim não só uma profissão, ela é um modo de ser. Eu acharia extremamente insuficiente, muito limitado para mim, que a filosofia se ausentasse, né, da minha vida à medida em que ela permite que eu seja menos robótico, menos automático, menos inconsciente naquilo que eu desejo. Não é um processo mágico, mas ajuda bastante a existir melhor. Eu esqueço que eu deixo desligado tudo, tanto a câmera quanto o microfone, para não atrapalhar. Eu vou compartilhar também na descrição o artigo Sociedade, Conhecimento, Novas Tecnologias e Desafios para a Produção de Conhecimento nas Ciências Sociais, onde é possível acompanhar o debate sobre algumas questões ligadas às relações entre sociedade e conhecimento. No artigo, os autores abordam as temáticas da sociedade da informação e da interdisciplinaridade, redes, associada aos avanços nas tecnologias de informação e de comunicação. E também vou deixar um link para um artigo, também um outro artigo, que traz qual é a relação entre a produção de conhecimento e o poder. É possível acessar a verdade por meio do conhecimento? Então, essas foram questões feitas por Michel Foucault e são apresentadas de forma crítica no link que eu vou deixar para vocês. Só que, além disso, eu vou passar já o vídeo que está nesse link também, que eu vou passar para vocês. Vou passar o vídeo, é curtinho, são 6 minutos, para vocês compreenderem também essa questão do Foucault. Okay? Deixa eu preparar aqui. Opa! Conhecimento, verdade e discurso em Foucault. Olá, gente, eu sou o Vinícius Siqueira do Colunas Tortas e hoje eu vou falar sobre as relações de verdade e discurso em Foucault. Foucault, na conferência que resultou no livro Ordem do Discurso, Opa! Vamos lá iniciar novamente. do Colunas Tortas e hoje eu vou falar sobre as relações de verdade e discurso em Foucault. Foucault, na conferência que resultou no livro Ordem do Discurso, eu vou pôr o link do vídeo também embaixo, porque não vai. Então, para não ficar tentando tal, e não dar certo. Então, vamos dar prosseguimento. A evolução do conhecimento científico. As mudanças de paradigmas ocorrem de tempos em tempos e acompanham a linha histórica da humanidade. Para melhor compreender essas mudanças, a gente vai apresentar as diferentes visões do conhecimento e sua influência na ciência. Na pré-história, a verdade era sobrenatural, revelada por inspiração divina, e todos os fenômenos da natureza eram atribuídos aos deuses. A humanidade construiu seu primeiro paradigma a partir da ciência, no qual acredita ser capaz de explicar e de organizar a natureza, a vida social e o mundo psíquico, tendo como bases paradigmáticas a existência de dois mundos, o mundo real e um sobrenatural.
Nos séculos 7, séculos 8 ao século 6 a.C., na Grécia Antiga, surgiu a era da teoria do conhecimento clássico, em que tudo se explica como parte da natureza, como parte da natureza, pois a verdade está presente nela. Por isso, a busca pela verdade só se dá pela razão, que pode ser usada como instrumento de conhecimento do mundo, das coisas da natureza, e, nesse período, o conhecimento científico caracterizou-se pela abordagem racional, discursiva e demonstrativa. O objeto era focalizado a partir da visão de racionalidade. Na Idade Média surgiu a teoria do conhecimento, na qual a verdade está exposta. Há um Criador que é Deus, o máximo bem. O homem é entendido como criatura de Deus. Ele se define na relação com o absoluto. A verdade se acessa pela fé, em especial na crença a partir das escrituras sagradas. A racionalidade do pensamento é aceita, mas acima dele está a fé. A partir disso, a igreja dominava e tinha um monopólio da cultura. Nesse período, ocorreram poucas inovações científicas, pois os cientistas sofriam muita repressão por parte da igreja. Com o surgimento do Renascimento, o homem precisava ser liberto e pegar nas suas próprias mãos o processo do conhecimento. A visão teocêntrica tendia a ser superada pela visão antropocêntrica. Assim, a nova cultura focalizou-se no homem, que se acreditava o senhor do cosmos e da natureza. Com a Idade Moderna e a afirmação de Descartes, nasceu o período em que o conhecimento passou a ser aceito a partir da certeza absoluta e inquestionável. Assim, o fundamento último do conhecimento foi garantido pela certeza e pela objetividade. Na segunda fase da modernidade, já no final do século XVIII até o início do século XIX, por meio de testes quantificadores matemáticos, buscou-se a compreensão da pessoa e de sua personalidade e inteligência. Nesse período, a psicologia tornou-se ciência e separou-se da filosofia, e, a partir disso, emergiram várias teorias psicológicas, entre elas a teoria comportamental. Todas essas teorias tentavam explicar o comportamento humano no enquadro da simplificação de causa e efeito. Assim, o paradigma tradicional começou a ser questionado no início do século XX. E a ruptura foi acelerada quando a visão de considerar científico o que se enquadrasse dentro do modelo linear de causa e efeito proposto pela física mostrou-se insuficiente para lidar com as contradições insuperáveis com a desordem e com a incerteza por ela mesma detectadas. Essa ruptura entre o mundo moderno e o contemporâneo caracterizou-se o final de uma história e o começo de outra. O mundo repleto de certezas, contradições, paradoxos, conflitos e desafios levou ao reconhecimento da necessidade de uma visão complexa. Essa visão significa renunciar ao posicionamento estanque e reducionista de conviver no universo. Significa aceitar o questionamento intermitente dos problemas e das suas possíveis soluções. Assim, busca aceitar uma mudança periódica de paradigma, uma transformação de maneira de pensar, de se relacionar e de agir para investigar e integrar novas perspectivas. Assim surgiu o pressuposto da complexidade que busca a contextualização dos fenômenos e reconhece as causas recursivas, em especial, apresentadas pela impossibilidade de explicação dos fenômenos pelo pressuposto da simplificação. Na contextualização, amplia-se o foco dos elementos para as relações que ocorrem entre eles, sendo que nenhum dos dois desaparece, pois ambos são importantes. Percebem-se redes de interconexões nas quais o pesquisador distingue o objeto de seu contexto, sem perder de vista sua inserção, sem isolá-lo. Passa-se do conhecimento disjuntivo para o integrador, com a visão de totalidade e de interconexão. Vamos pegar um exemplo. Veja como o paradigma pode ser explicado. Uma das expressões mais recorrentes no vocabulário de quem está tentando falar difícil é paradigma. No entanto, são poucas pessoas que conhecem o real significado dessa palavra. O termo paradigma, no sentido definido pelo filósofo T.S. Kuhn, está intimamente relacionado à ciência e às revoluções científicas. Para ele, isso representa um guia para a análise e interpretação da natureza.
ou como costumava se dizer, são óculos que ajudam o cientista a ver e compreender a natureza. Vamos ao exemplo. Durante uma aula de ciências, o professor solta uma pedra e ela cai no chão. O mestre, em seguida, explica aos alunos que o objeto despencou em decorrência da força da gravidade, que o puxou para baixo. A explicação é baseada no paradigma newtoniano, segundo o qual a matéria atrai matéria. Quanto maior o objeto, mais atração ela exerce. Como o nosso planeta é muito maior que a pedra, ele atrai e não o contrário. Assim, o paradigma estabelecido por Newton nos ajuda a observar e a entender o fenômeno das coisas que caem. Uma explicação pode parecer óbvia, mas não é. Os aristotélicos anteriores a Newton tinham uma maneira diferente de compreender esse fenômeno. Para eles, a tendência das coisas é voltar ao seu estado natural. O estado natural dos objetos pesados são os locais baixos, assim como o estado natural das coisas leves, que são os locais altos. Assim, uma pedra cai mesmo pelo mesmo motivo que o balão sobe. Ele está voltando ao seu estado natural. Digamos, no entanto, que, em vez de cair, a pedra fica flutuando no ar. Professores e alunos certamente ficariam estarrecidos. Por quê? Porque a natureza estaria contrariando o paradigma. A pedra voadora seria uma anomalia, um fenômeno que não se encaixa na expectativa que temos com relação à natureza. Detalhe: um bebê não acharia nada de anormal no episódio, pois ele ainda não aprendeu o paradigma segundo o qual as coisas caem quando soltas. Então, gente, a gente vai ver agora uma. A gente vai ver como essa. Oh, meu Deus, agora sai. A bibliometria é uma excelente ferramenta para estabelecer a validação de conhecimento científico. Como área de estudo da ciência da informação, ela tem um papel relevante na análise da produção científica de um país, uma vez que seus indicadores revelam o grau de desenvolvimento de uma área do conhecimento. No âmbito desses estudos, seus indicadores se caracterizam pelas decisões relacionadas à pesquisa e no quanto houve de atendimento às premissas dos métodos escolhidos. Vamos lá? Opa. Olá! Quando se estuda o conhecimento e as suas diferentes formas de produção, com os critérios científicos, é possível reconhecer que essa produção pode ser parametrizada e melhor referenciada através da bibliometria. Mas você sabe o que é bibliometria? Apesar de o termo ser muito utilizado no Brasil, ainda sabemos pouco sobre a relevância e o rigor a serem aplicados nesses estudos. O termo bibliometria foi proposto no final da década de 1960 e pode ser definido como a aplicação de métodos estatísticos e matemáticos na análise de obras literárias. Ou seja, a bibliometria é uma análise estatística dos processos de comunicação escrita, tratamento quantitativo, matemático e estatístico das propriedades e do comportamento da informação registrada. Em outras palavras, podemos dizer que a bibliometria é o uso das técnicas estatísticas e matemáticas para a análise da produção científica. A bibliometria tem como um dos principais marcos de seu desenvolvimento o método de medição da produtividade de cientistas. Assim, por meio da bibliometria, podemos obter a produtividade de autores, a produtividade de periódicos e a frequência de palavras-chave. Por meio da técnica bibliométrica, é possível auferir a influência de pesquisadores, de periódicos, traçar seus perfis e identificar as tendências de pesquisa. Os estudos bibliométricos também podem colaborar na tarefa de sistematizar as pesquisas realizadas num determinado campo de saber e identificar problemas a serem investigados futuramente. Observe que todas as horas de estudo dedicadas a uma pesquisa apresentarão
valor em produção de conhecimento pela forma como ele se adequa ao contexto da pesquisa, ajudando a comunidade acadêmica com seus achados. Uma importante função dos indicadores bibliométricos é o quanto podem indicar o crescimento e o envelhecimento dos campos científicos, a sua evolução cronológica e a produtividade dos autores ou das instituições. Indicadores bibliométricos também podem medir a colaboração entre os pesquisadores, a visibilidade dos seus trabalhos na comunidade científica, a dispersão das publicações científicas, entre outros. Além disso, os indicadores bibliométricos são ferramentas de avaliação e podem ser divididos em indicadores de qualidade científica. Os indicadores de qualidade científica baseiam-se na percepção ou opinião dos pares que avaliam as publicações pelos seus conteúdos. Indicadores de atividade científica. Esses indicadores permitem contabilizar, por exemplo, a atividade científica desenvolvida, nomeadamente o número e a distribuição dos trabalhos publicados, a produtividade dos autores, a colaboração na autoria dos trabalhos, o número e a distribuição das referências entre trabalhos e autores. Indicadores de impacto científico. Os indicadores de impacto científico podem se subdividir em dois tipos: os indicadores de impacto dos trabalhos e os indicadores de impacto das fontes. Como exemplo de indicador de impacto dos trabalhos, temos o número de citações recebidas. Indicadores de associações temáticas. Os indicadores de associações temáticas também podem ser importantes. São exemplos de indicadores de associações temáticas, a análise de citações e a análise de referências comuns. É importante realçar que todos os indicadores deverão ser aplicados de forma cuidadosa, dado o conjunto de características e limitações que possuem. Bons estudos! Opa. Então, o senso comum, ele destaca o modo de pensar de uma sociedade, uma civilização, ou da maioria das pessoas, com noções que são aprendidas pelas pessoas por meio de suas vivências no cotidiano. Ele descreve as crenças, o conhecimento comum, baseado em pressupostos básicos que aparecem no cotidiano, sem se preocupar com uma investigação detalhada para atingir seu real significado. A gente vai ver um exemplo de pesquisa vivenciada por alguns sociólogos em determinada comunidade, em que se observa que há aspectos culturais do local que refletem nas crenças e produzem significados. Como esses profissionais, a identificação de algumas características do modo de viver da região que se enquadram como práticas do senso comum. A gente observa que os exemplos se assemelham às crenças populares que, com o passar das gerações, traduzem-se em sentenças tidas como verdades e que fomentam o senso comum dessa comunidade com a transmissão da cultura. Então, a gente vai ter acesso aqui a uma pesquisa iniciada por alguns sociólogos em uma determinada comunidade que buscaram a identificação de algumas características do modo de viver da região que se enquadram como práticas do senso comum. Segundo pesquisas, o modo de viver das pessoas parte das práticas do senso comum. Então, os pesquisadores certificaram-se de que uma sociedade realmente também é movida pelo invisível e pelo oculto, pois há costumes praticados que se originam na preservação da cultura e não exatamente uma explicação científica. Os pesquisadores apontaram o uso de plantas medicinais para a cura de doenças já diagnosticadas pela alopatia, além de práticas relacionadas à vida das mulheres, que são controladas pelas fases da lua, indicando tratamentos capilares ou influências sobre a determinação do sexo do bebê quando da tentativa da gravidez.
A alimentação da comunidade também é um exemplo, uma vez que é regrada pelo entendimento de que são as plantas típicas da região que são utilizadas para determinados fins, como prosperidade, cura do alcoolismo, esterilidade de homens ou câncer de pele. E algumas crenças e mitos tornam-se culturalmente utilizados na comunidade. É o caso do costume de não tomar bebidas quentes em dias de chuva para evitar a ocorrência de trombose, ou a necessidade de cobrir espelhos em dia de chuva para não atrair raios pelo fato de produzir uma luz forte que, refletindo-se no espelho, parece ter vindo do próprio espelho. E nesse caso apresentado, observa-se que os exemplos se assemelham às crenças populares, que com o passar das gerações traduzem-se em sentenças tidas como verdades e que fomentam o senso comum dessa comunidade com a transmissão da cultura. Eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui. Vou passar mais. Vou passar mais um vídeo do Cortella, que é o Conhecimento para Encantar. Também vou deixar o link na descrição. E além disso, eu vou colocar 3 textos. Isso, vou colocar 3 textos. Não. 2 textos. Mais 2 textos que traz a relação entre ciência e senso comum, onde o patrimônio cultural é constituído por certos saberes, lugares, monumentos, objetos e modos de fazer. E diante desse campo do conhecimento, revela-se a clareza do que a ciência tem influência direta na delimitação do patrimônio cultural e material. Vocês vão ver esse artigo sobre o conhecimento científico e o senso comum no contexto da racionalidade humana. E também a construção do conhecimento da modernidade na pós-modernidade, implicações para a universidade. Então, nesse artigo que eu vou compartilhar, você vai conhecer os marcos teóricos do conhecimento que instrumentaram a ciência e a tecnologia na Idade Moderna. Então, por último, eu vou passar o vídeo do Cortella para vocês e eu vou encerrar por aqui. E uma boa até a próxima, né? A próxima aula, porque eu não sei quando que fica disponível, né? Então, uma boa aula para vocês e até a aula número 4, tá bom? As pessoas que viveram esse campo da literatura e a qual eu tive acesso, uma das mais encantadoras que eu conheci foi meu colega, aliás, o contrário, eu fui colega dele na PUC São Paulo durante muitos anos, um homem genial, nascido na cidade de Sorocaba, foi professor da Unesp, foi professor da PUC São Paulo, professor Flávio de Jorge. Professor Flávio de Jorge, que faleceu, né, em 2012, um homem genial, que falava 17 idiomas. 17 idiomas. Ele dominava 17 idiomas. Ele tinha uma voz tonitruante. Ele fumava até quase o final da vida, ele fumava. E ele fumou durante décadas o que alguns de nós fumamos, que era cigarro sem filtro. Se com filtro já é encrencado, imagina sem filtro. E quando apareceu só o cigarro com filtro, ele os cortava, tirava o filtro. E ele dava aula, né, andando e fumando, e a voz dele era grave. Eu conto isso num livro. O professor Flávio de Jorge, ele declamava, para vocês terem uma ideia, a Ilíada e a Odisseia inteira em grego antigo. A Ilíada e a Odisseia, aliás, dos 5 filhos dele, ele ensinou algumas das filhas a declamarem a Ilíada em grego. Com 9, 10 anos de idade, as filhas declamavam a Ilíada em grego antigo. Uma criança de 9 anos de idade que declama a Ilíada em grego é uma criança absolutamente chata. No entanto, ele conseguiu com elas uma coisa maravilhosa, que elas não fossem chatas, porque elas não usavam a arte para humilhar, mas para encantar. Ele não pedia a elas que declamassem para elas mostrassem o que elas sabiam,
mas porque ele queria que elas encantassem. E elas nos encantavam com essa ideia. Portanto, ela usava a arte para produzir beleza, e não humilhação, não diminuição, não soberba, não orgulho tolo. Interessante porque o professor Flávio de Jorge era um homem que tinha declamações em alto estilo. Ele tem poemas que são até hoje guardados, foram gravados, tem até um conjunto de uma coisa antiga que alguns conhecem, chamado CD, um conjunto de CDs, em que ele declama vários poemas. Vocês o encontram em algumas livrarias ainda. É interessante porque ele declamava Fernando Pessoa como ninguém. Declamava, né, trechos, né, da Odisseia e da Ilíada, e às vezes a declamava inteira. E vez ou outra a gente tinha algumas atividades em comum na PUC São Paulo, e eu tive a ocasião, de, em alguns momentos, fazer com ele uma coisa especial. Aos sábados à tarde, vez ou outra, a gente fazia um sarau literofilosófico. Isto é, ele falava de literatura clássica greco-romana e eu falava um pouco de filosofia greco-romana. Era livre, ia quem quisesse. Ficava lotado de gente. O que levaria um ser humano em sã consciência, aí no sábado à tarde, ver alguém falar de literatura e filosofia greco-romana? Uma única coisa: abrir a cabeça. O melhor de mim é aquilo que eu ainda não sei. Aquilo que eu desconheço, aquilo que me renova, aquilo que me coloca numa rota de criatividade, não de esgotamento. E o professor Flávio de Jorge, com aquela voz tonitruante, ele estava um dia na sala declamando a Ilíada. Vocês sabem que a Ilíada é uma obra atribuída a Homero, não há uma autoria certa, em forma de poema. Ela é belíssima. Ela tem uma versão para crianças da Ilíada Odisseia. A melhor tradução para crianças que eu já vi é da Ruth Rocha, que tem Ilíada e Odisseia. Se você tiver crianças, você faça isso. Leia para elas. A obra em si, para adultos, ela é um pouco mais sofisticada. Mas para criança, a Ilíada e a Odisseia, na versão feita pela escritora Ruth Rocha, ela é quase imbatível. E é maravilhoso imaginar o quanto que essa literatura percorre o tempo. Vocês sabem que não se tem certeza se Homero existiu. Ainda assim se acredita que talvez fosse um conjunto, né, de escritores que acabou sendo denominado Homero. Também na Bíblia dos judeus, dos cristãos, também existe isso. Não há necessariamente a autoria dos livros. Às vezes se dava um nome genérico, e aí ele é que ficava como autor. Pois bem, a Ilíada trata, como sabem, da Guerra de Troia, na sua fase inicial, quando os gregos vão lá buscar Helena e retirá-la, né, dos braços de Paris, né, retirá-la daqueles que a raptaram. A Ilíada trata da morte de Aquiles. A outra obra chama Odisseia. Trata da vida de Ulisses. Ora, se a obra trata do Ulisses, por que ela não chama Ulisseia? Porque Ulisses é o nome romano de um grego chamado Odisseu. O nome grego de Ulisses é Odisseu. Ulisses é o nome romanizado. Por isso a obra se chama Odisseia, que conta a história de Ulisses. A Ilíada conta a história de Aquiles. E ela não se chama Aquilíada, porque a obra trata daquilo que é a Troia da época e a região, que no antigo termo era chamada de Ilion. Toda aquela região era chamada de Ilion, por isso Ilíada. Eu estou contando isso por uma razão. Vocês sabem que Aquiles morre na Guerra de Troia. E ele morre porque ele é punido pelos deuses. Os deuses punem Aquiles por ele fazer uma coisa inaceitável ainda hoje. Aquiles morre porque ele pratica algo que os deuses não admitem, que é impiedade. Impiedade. Vocês sabem que Aquiles era um semideus grego, filho de uma mortal com um deus. E quando ele nasce, a mãe, todo mundo aqui já leu isso um dia ou já ouviu falar, a mãe é orientada a mergulhar o filho no rio sagrado para que ele fique invulnerável. Isto é, para que ele fique com o corpo fechado, para que ele fique inatingível. E a mãe pega o bebê quando ele nasce, segura pelo calcanhar e enfia no rio sagrado. E ele fica absolutamente blindado, exceto no calcanhar. Porque ela o mergulhou segurando pelo calcanhar e esqueceu depois de dar uma viradinha, né? Esses relatos são maravilhosos. Aquiles morre com a flechada no calcanhar.
Aquiles, aliás, ele morre porque Aquiles achou que não tinha um calcanhar de Aquiles. Aquiles achou que era invulnerável por completo, e ninguém o é. Aquiles achou que era inatingível por completo, e ninguém o é. Por isso Aquiles morreu com uma flechada no calcanhar, porque achou que não tinha um calcanhar de Aquiles, mas o Aquiles tinha um calcanhar de Aquiles, que era o próprio calcanhar. E a história mostra que os deuses permitiram que os troianos atingissem Aquiles no calcanhar, porque ele praticou impiedade. Ele matou em combate o filho do rei de Troia, e em vez de entregar o filho para os pais poderem sepultá-lo, chorá-lo, honrá-lo, ele decidiu humilhar os derrotados. E ele amarrou o corpo do filho do rei de Troia numa biga, aquele carro de 2 cavalos, e em vez de entregá-lo à família, para que a família o desse a ele um sepultamento e pudesse pranteá-lo, chorá-lo, ele ficou com o cadáver na frente das muralhas de Troia, arrastando para lá para cá até destruir o cadáver. Impiedade. Uma pessoa ímpia é aquela que vence e humilha, derrota e ofende, ultrapassa e esmaga. Piedade é uma virtude. É a virtude de vencer sem esmagar, derrotar sem ofender, ultrapassar sem humilhar. Aquiles ensina na Ilíada que não se admite a impiedade.